Uma pergunta do Guilherme Faleiros, ele diz: mas todos os países europeus são imperialistas? Países do leste europeu e do sul não ficam excluídos do clube imperialista? Os países do leste europeu, os países balcânicos, né, da ex-Iugoslávia, Grécia, não são países imperialistas. Na verdade, sob a aparência de que eles fazem parte de uma união democrática, eles são países que vivem sob a dominação colonial dos países imperialistas. Em primeiro lugar, a Alemanha e a França. Pergunta... Eu estava vendo uma reportagem do Financial Times sobre as europeias e eles estão dando aí que tem 3 blocos de extrema-direita, né, nesse exato momento. Um bloco formado aí pela AfD, com os conservadores britânicos, um bloco do Salvini e um terceiro bloco com os franceses. E que juntos eles teriam aí 150 cadeiras, um negócio assim. Que a expectativa deles é que ficaria em terceiro lugar no parlamento, atrás da esquerda moderada e dos conservadores tradicionais, mas em 3 blocos separados. A minha dúvida vai no seguinte: a extrema-direita cresceu em todos os países e tem os blocos, e eles são meio que assim, um prelúdio para uma extrema-direita fascista mais aberta. Só que nas eleições europeias tem o que eles chamam do bloco da extrema-esquerda. Só que o bloco da extrema-esquerda é um bloco, como é que a gente pode dizer? Não é bem de extrema-esquerda, é a França insubmissa do Jean-Luc Mélenchon, o Syriza e mais uns perdidos ali no meio do Podemos, o Partido Comunista Português. Esse seria o bloco da extrema-esquerda. Bloco da quase extrema-esquerda, né? Quase esquerda. Então, a minha dúvida é a seguinte: a expectativa nossa é que, se for ter uma reação da classe trabalhadora, a tendência é que essa reação se expresse dentro dos partidos tradicionais da esquerda, ou seja, da social-democracia internacional, ou dentro desse bloco de extrema-esquerda com uma mudança de característica. Isso daí, eleitoralmente, pode se expressar, né? Eleitoralmente, a classe operária vai se dividir entre a esquerda tradicional, social-democrata, essa quase extrema-esquerda aí, que é uma esquerda centrista e muito direitista, e que também não conseguiu apresentar até hoje uma alternativa clara. Você vê que o Syriza se transformou no PASOK, no Partido Socialista Grego, né? E o Podemos, a hora que apareceu o Vox gritando lá, eles pularam no colo do Partido Socialista espanhol, do PSOE, que é uma coisa ferozmente direitista, o PSOE. Então, quer dizer, esse bloco mais à esquerda, digamos assim, ele está em franca decadência, né? Mas ele pode também expressar alguma votação da classe operária. E também a extrema-direita pode expressar essa votação, porque a extrema-direita se coloca contra, né, a política econômica neoliberal. Uma série de setores da extrema-direita se coloca contra isso. E, na medida em que não haja uma mobilização da classe operária, popular, esse trabalho de enganação fica ainda mais fácil, né? Agora, a gente viu, no caso da França, que a mobilização popular meio que colocou todos os partidos em xeque, né? A extrema-direita, a direita conservadora, não colocou em xeque. Trombou com a mobilização. Os socialistas apoiaram a direita conservadora e, portanto, foram completamente atropelados pela mobilização. A França insubmissa também apoiou verbalmente, mas não cumpre nenhum papel concreto na mobilização. É torcedor, digamos assim, e nem é um torcedor assim de torcida organizada, é aquele torcedor avulso, né? Então,
a mobilização popular se coloca contra todo esse sistema, porque no final das contas é um sistema único, que vai desde do Podemos até a Aurora Dourada dentro da... Num certo sentido, eles são o mesmo sistema. Lógico, não vamos cair no erro que já apareceu por aí, de achar que a Aurora Dourada é a mesma coisa que o outro é a mesma coisa que o outro. Não é. Eles são diferentes aspectos do mesmo sistema, que na política é uma diferença muito importante. Né? Se não considerar isso daí, a tendência a uma política catastroficamente errada é muito grande. Mas é isso, né? O interessante é o seguinte, a extrema esquerda mesmo, europeia, para usar... Logicamente, quando a gente fala extrema esquerda, então nós estamos usando o vocabulário que a imprensa burguesa usa, os politicólogos burgueses usam, né? Que seriam os partidos, digamos assim, trotskistas e outros. Essa daí está numa baixa total na Europa. Está totalmente sem política. Isso é o que transparece. Vão concorrer às eleições, mas talvez tenha algum resultado com a Lutuvrier e o NPA na França. Aí tem a quase extrema-esquerda portuguesa, né? Bloco de Esquerda, Partido Comunista. Mas eles não dão a impressão de serem um fator político. E, numa certa medida, porque também não há grandes mobilizações, lógico. Para uma extrema-esquerda crescer, você precisa de mobilização. Mas eles estão muito aquém da situação atual. Não é só a falta de mobilização, é também a falta de política. Uma coisa importante que a gente deve assinalar aqui é o seguinte. O papel da extrema-direita não é simplesmente controlar diretamente o governo, ou o regime político europeu de conjunto, digamos assim. Eles forçam a mão da direita conservadora. Porque o que acontece? Né? Qual é o fenômeno político que está por trás do desmoronamento dos partidos conservadores? Os partidos conservadores, que são partidos da grande burguesia europeia, dos bancos, eles têm como base social a classe média conservadora. Mas à medida que a situação se radicaliza, uma parte expressiva da classe média conservadora, como acontece no Brasil, se transforma em classe média de extrema direita. Então, os partidos da extrema direita europeia, eles sabem, e eles têm usado isso abundantemente, que se eles lançam uma política de extrema-direita e criticam os partidos de direita, eles tendem a roubar o eleitorado desses partidos. E esses partidos, para não perder o eleitorado, como tem acontecido em todo o mundo, a política sábia deles é de ir mais para a direita. Né? É o que a imprensa criticou no caso do Partido Popular Espanhol, quando fala que o Partido Popular Espanhol e os Ciudadanos abandonaram o centro por causa da pressão da extrema-direita. Nós analisamos isso aqui na sexta-feira passada. É uma tendência geral, abandonar o centro para disputar com a extrema-direita, a posição de extrema-direita que está se fortalecendo com a crise. Né? Então, se os partidos de extrema-direita tiverem uma votação expressiva, mesmo que eles não fiquem em segundo lugar, não ganhem, etc. e tal, que é mais difícil, eles de qualquer maneira vão crescer e vão pressionar tanto o bloco social-democrata quanto o bloco conservador. Eu tenho uma dúvida referente ao início da análise. Não entendi direito essa questão do surgimento do exército europeu, que inclusive foi uma questão que a gente ficou em dúvida, inclusive na própria imprensa do partido. Tem a ver com essa cisão que por exemplo, como é que fica os Estados Unidos em relação a isso daí?
Porque eles, obviamente, não querem perder o pessoal da OTAN, né? Só que tem alas aí dos Estados Unidos, da própria burguesia, que são favoráveis à União Europeia, e tem alas que não e tudo mais. Então eu queria saber como é que eles ficam diante dessa situação, se essa situação aí ela tem a ver com a subida do Trump no governo dos Estados Unidos. E outra pergunta é referente ao partido, né? Nos anos 90 a gente manteve umas relações com os partidos. Na Europa, inclusive, teve a conferências internacionais aí. Queria saber o que aconteceu com esses partidos, porque eles não foram adiante, não conseguem levantar uma política correta diante da situação. Se eles ainda existem, se degeneraram, qual é que é a situação? Por exemplo, o PO a gente sabe o caso, mas vi que tinha partido da Grécia, tinha uns partidos da França e tudo mais, que a gente tinha uma relação e agora parece que eles desapareceram do mapa político. Bom, sobre o exército europeu, não, os norte-americanos não são favoráveis a esse exército europeu, né? Logicamente, porque o exército europeu entra em contradição aberta com a OTAN. E cria também uma situação muito grave de crise política internacional, porque ele, vamos dizer assim, se ele não desafia totalmente, né, a supremacia norte-americana no campo militar, ele vai arranhar essa supremacia, né? Quer dizer, a gente se cria um exército europeu, a gente passaria da situação em que as forças armadas europeias estão sob o controle quase muito grande, não total, mas muito grande, dos norte-americanos, para uma situação de crescimento da influência dos europeus na aliança com os norte-americanos. Então, por exemplo, quando os norte-americanos invadiram o Iraque, os europeus foram meio reticentes, não se opuseram porque a política deles não é bater de frente. Mas se eles tivessem um exército também, a disputa seria muito mais acirrada, né? A tendência à constituição de um exército europeu me parece muito forte, né? Finalmente, o imperialismo europeu, os países individualmente não podem fazer frente à dominação norte-americana. Isso aí não é uma novidade. Simplesmente que a crise está acentuando esse problema. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, os países europeus passaram a fusão de várias empresas, mega empresas, né, europeias, para fazer frente às superempresas norte-americanas. Por exemplo, a DuPont controlava o mercado químico mundial, inclusive tendia a ter uma supremacia no mercado europeu, e várias empresas químicas europeias se fundiram para formar um monopólio que tivesse condições de competir com a DuPont. É uma tendência antiga, já está colocado isso daí há muitas décadas. Mas à medida que a crise avança, logicamente que isso aí vai avançar também. A situação política internacional apresenta uma tendência muito clara à guerra comercial, né? É visível que o estrangulamento econômico dos países está levando a se fortalecer uma tendência de tipo protecionista do seu próprio mercado, né? Que começa com alguns setores, mas vai depois se ampliando. E o protecionismo leva ao enfrentamento com outros países. O Trump é a personificação dessa tendência protecionista, mas ele não é, digamos assim, o desenvolvimento completo da tendência protecionista. Ele é, digamos assim, quase que um esboço, né? Ele continua no marco da política neoliberal, de globalização, etc. e tal, mas ele já mostra a pressão que existe dentro dos Estados Unidos ao protecionismo. Isso aí vai depender também da luta política, mas a tendência é clara, né? Para entender bem isso daí, precisaria estudar o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, quando houve um processo de globalização, não teve esse nome, mas foi esse processo, né? Permitiram
uma internacionalização maior do capital para dar vazão à especulação financeira. Só que com a crise de 29, essa especulação financeira deu lugar ao protecionismo. E a guerra comercial deu lugar à guerra de verdade, né? Porque o pessoal fala assim, não, a guerra foi porque o Hitler era louco, decidiu invadir não sei o que e tal. Não. Porque se fosse assim, não tinha guerra entre os Estados Unidos e o Japão, né? Porque o que o Japão e os Estados Unidos têm a ver com a loucura do Hitler? É que era uma luta pelo mercado, né? Eles estavam aí numa luta pelo mercado. Essas tendências são inevitáveis. A gente não deve nem duvidar disso daí. O que nós devemos ver é o desenvolvimento, né, dessas tendências através da luta política, porque elas, para se desenvolver, elas têm que se desenvolver através da luta política. Uma coisa irônica aqui, né? É bom falar até porque tem um pessoal que é partidário do liberalismo que assiste aos nossos programas, né? É que as tendências protecionistas, elas nasceram das tendências neoliberais. Assim como a extrema-direita foi impulsionada pela ideologia neoliberal. Depois adquiriu uma certa autonomia, né? Você vê, por exemplo, o ministro da Educação, foi ministro da Educação, ou, não sei, um dos ministros aí malucos do... Alguém falou que a gente não pode falar que a extrema-direita é maluca, né? Um ministro maluco do Bolsonaro falou que o nazismo é de esquerda, né? Essa tese é uma tese neoliberal. A extrema-direita, ela pegou o neoliberalismo, que começou sendo super reacionário, mas querendo se manter no campo conservador, e foi todo mundo para a extrema-direita. Da mesma maneira, o próprio neoliberalismo, com essa política devastadora, né, e a globalização e tudo, está levando a retomada de propostas de estatização, de fechamento de mercados, de protecionismo, né? Uma coisa que todo mundo deve considerar é o seguinte: se a gente não for religioso, no final das contas, né, muitos dos fenômenos sociais, eles acabam se transformando no seu oposto. É o que nós estamos vendo com o neoliberalismo agora. Sobre os partidos trotskistas, isso daí é um quadro tão desolador que é até ruim de comentar, você entendeu? Vamos pegar um caso que eu tive vendo. Eu justamente tive vendo os partidos trotskistas aí, para ver a opinião deles sobre essa questão das eleições europeias. O partido italiano do nosso antigo, como é que se diz? Da nossa antiga organização internacional, que era a CRTI, né? Comitê pela Refundação da Corte Internacional, ele rachou em vários pedaços. Ele saiu da CRTI, o partido, e ele teve vários rachas. Quer dizer, perdeu muito da sua, como é que se diz? Do seu impulso que ele tinha naquele momento. Hoje tem uma lasquinha desse partido está na CRQI. E a parte principal do partido está fora. Aí existe um pedaço desse partido que foi parar no grupo aqui da LERC, do Esquerda Diário. Uma outra lasquinha foi parar no PSTU. Né? Quer dizer, espatifou tudo. Os gregos não foram para lugar nenhum, nem para frente nem para trás. E isso daí é muito significativo, porque eles são gregos. E a Grécia, o país quase pegou fogo recentemente. O Syriza, ele deu uma guinada para a direita que deixou assim um rastro para trás, né? E eles não conseguiram nada. Quem parece que está capitalizando a crise do Syriza, ainda que não seja numa grande medida, é o Partido Comunista Grego. Mas por que esse partido não se desenvolve? É muito estranho, né? Teria que ter tido algum desenvolvimento com o tamanho da crise nacional que teve na Grécia.
A crise nacional grega foi, inclusive, maior do que a crise que nós estamos enfrentando no Brasil. A taxa, a estatística do suicídio aumentou quando eles fizeram os acordos de pagamento da dívida. Quer dizer, uma situação muito grave. Tiveram várias crises, teve plebiscito, tudo. Eu atribuo isso a duas coisas. Primeiro, que esses partidos não têm programa para enfrentar a situação. Se você observa a atividade deles, eles analisam um monte de coisa, mas a análise tem um ar assim muito acadêmico, e na realidade eles têm muito pouca política, né? Eles substituem a política pela análise política. A análise política é importante, mas a análise política deve servir para que você elabore uma política, quer dizer, palavras de ordem, programas, propostas de luta, de ação, de organização, que permitam a você avançar. Então, parece que eles estão parados no tempo, o mundo avança, né? Por exemplo, na Itália, nenhuma das organizações italianas sequer analisa e discute profundamente o problema da extrema-direita italiana e do fascismo. O governo Salvini, eles trataram o governo Salvini como a esquerda brasileira está tratando o governo Bolsonaro. É uma loucura isso daí. E a maioria da extrema-esquerda trotskista europeia, eles vivem num mundo à parte, que é o mundo da luta econômica. Então você abre... O país está pegando fogo do ponto de vista da luta política. A extrema-direita ganha eleição, acontece um monte de coisa. O povo sai na rua na França pedindo o fora Macron, né? A palavra de ordem principal do movimento é a renúncia do Macron. E os caras estão lá, não, pelo aumento salarial de X% e tal. É evidente, tudo bem. Um partido trotskista tem que lutar pelo aumento salarial, mas se essa é a sua única palavra de ordem, você está perdido. Você não tem política nenhuma. Não é como um pedido de aumento salarial que você vai se transformar num fator político, né? Isso sem falar, logicamente, né, no identitarismo de esquerda, né, que todo mundo aderiu a isso. É mulher para lá, é gay para cá, é racismo para lá. E agora o combate deles à extrema-direita é na questão do racismo. Tudo bem, tem que combater o racismo da extrema-direita, mas está longe de ser o eixo político de luta contra a extrema-direita, né? Na Itália, onde a situação de imigração é grave, porque o desemprego é grande e tudo, né? E dá a impressão de que a Itália está atravessando aí um processo de crise que vai levar ela a uma situação de favelização, né? Com os imigrantes aparecem como sendo aquela parte da população pobre, indesejável, né? Você imagina num país europeu, ainda mais os italianos têm pouquíssima miscigenação, o cara vendo aquele monte de negão na rua, né? Faz uns meses aqui nós tivemos em Nápoles, você não conseguia andar na rua de tanto camelô que tinha e não tinha nenhum cara que fosse menos do que azul vendendo as coisas. Então você imagina como a extrema-direita explora isso daí, né? Esse pessoal na rua, estão empecilhando o país, é parecido com o que acontece aqui. Só que aqui a extrema-direita tem a capacidade de atacar o próprio povo brasileiro. Lá, pelo menos, eles estão atacando um pessoal estrangeiro que veio de fora, né? É mais normal, né? Mas dá para entender. A luta contra o racismo não é por aí que você vai derrotar a extrema-direita. Esse é um ponto, inclusive, forte da extrema-direita. Não é que seja certo, mas evidentemente que é um ponto muito a favor deles, né? Então essa esquerda é aquele negócio, né? Os trotskistas, eles passaram aí, a Quarta Internacional foi refundada em 43. Nós estamos em 2019, quer dizer, fazem 76 anos que a Quarta Internacional foi refundada. Brigaram, racharam,
se mataram de pancada e xingaram uns aos outros, etc. e tal, mas todo mundo falava que estava se preparando para o momento da Revolução Proletária. A hora que o capitalismo desaba, eles desabam junto com o capitalismo. É uma total ironia. Pergunta aqui. Quais são as divergências entre os grupos de extrema-direita? As divergências básicas são duas, que agora parece que serão uma. Que é permanecer ou não permanecer na União Europeia e apoiar ou não apoiar a política neoliberal. Parece, né, que há toda uma tendência a permanecer na União Europeia, e por causa do crescimento da extrema-direita no próprio âmbito da União Europeia. Quanto à política neoliberal, aí tem que ver país por país, por que a extrema-direita apoia uma coisa e não outra. Né? Isso, em geral, tem a ver com a crise política do país. Né? E tem a ver também com a posição geral. Né? Se a gente for ver nesses países onde a extrema-direita é neoliberal, a própria esquerda também é muito neoliberal. Espanha. Na Espanha, o Vox, quando ganhou a eleição da Andaluzia, o presidente do Vox falou. Parecia o Bolsonaro falando espanhol, que é meio difícil de imaginar, né? O nosso objetivo é acabar com o socialismo. O pessoal não levou a sério no Brasil, mas é uma política internacional da extrema-direita. Rui, voltando à questão da extrema-esquerda, tem uma explicação para os partidos não estarem se fortalecendo lá na Europa com essa crise do Então, a falta de política, né? É a falta de política. Em alguns casos, essa falta de política não é só a falta da política certa, é a falta de qualquer política. Porque eles analisam, mas não sabem se colocar. Eu imagino que, como a maioria desses partidos seja pequeno, não tem uma educação política real, tem fortes tendências sectárias a se recolher, né, a se fechar em si mesmos e tal, eles vejam a política assim como uma coisa burguesa e tal. Eu vi um grupo que falou, não é através das eleições europeias que nós vamos mudar a Europa. Tudo bem, mas as eleições europeias são importantes, não vai mudar, mas é um momento. Por exemplo, toda a esquerda deveria se lançar nas eleições europeias, fazer propaganda da sua política, por que não? Esse negócio de não vamos mudar nada através das eleições, você pode falar, a gente fala isso daí, mas é um discurso, é uma análise secundária, não é uma diretriz política. Na realidade, o pessoal quer participar das eleições, você tem que ir lá, participar das eleições e vender o seu peixe, né? Eles não estão... Os que participam das eleições são muito absorvidos pela eleição. Eles só fazem isso. E outros não querem participar das eleições. Então, quer dizer, tudo a mesma coisa, porque o pessoal não tem uma política independente. Por exemplo, no Brasil nós estamos mostrando que você pode fazer muita política sem transformar as eleições no eixo da sua atividade. Nós, por exemplo, temos bastante influência política, mas não é por causa das eleições. Na verdade, você deveria... O que a gente tem que fazer, né, é usar a nossa influência política e usar as eleições para impulsionar ainda mais essa influência política. O pessoal não é muito desorientado, né, politicamente. E é desorientado porque são grupos pequeno-burgueses e muito isolados da população pobre. Essa que é a verdade. Queria antes agradecer aqui o novo membro do canal, José de Arimateia Moraes. Muito obrigado, seja bem-vindo ao canal. Ao superchat da Denise M. Prates, também muito obrigado. O superchat do Israel Fernandes Júnior.
E também o superchat da Rafaela Coelho. Muito obrigado. E também mais um novo membro, Hortman F. Seja bem-vindo também ao canal. Faça como eles, contribua com a Causa Operária TV. Nos ajude a fortalecer esse canal revolucionário e independente. Bom, mais uma pergunta aqui do Luan Veiga. Serão essas as eleições que consolidarão a volta do fascismo como política hegemônica na Europa? Ao consolidar, não digo, mas pode ser um grande passo adiante para a extrema-direita e o fascismo, em geral. Pergunta do Samuel Bertolini, que é membro do nosso canal. Por que os partidos comunistas são contra a União Europeia e a extrema-direita também? Veja, a União Europeia ela aparece como sendo um enorme peso para todos os povos da Europa. Ela conseguiu aí destruir parcelas significativas da economia pequeno-burguesa, da indústria de vários países. Logicamente que se você não tem barreiras protecionistas, e você tem na Alemanha a indústria de papel, e você tem em Portugal uma indústria de papel mais fraquinha, a indústria de papel portuguesa vai completamente à falência, porque a outra é mais eficiente do que ela, mais competitiva, né? Bom, isso daí em determinados países provoca um desemprego enorme. Então, por isso que a extrema-direita ela fala em soberania. O que ela está tentando vender para os operários é o seguinte: que se a Itália, por exemplo, que é um lugar onde isso aí está muito em evidência, fosse independente da União Europeia, a gente teria nossas próprias fábricas, construiria uma barreira protecionista, defenderia essa fábrica. Então, se o papel vem da Alemanha a X e o nosso papel custa 2X, a gente põe teoricamente, um imposto de 100% e o papel alemão custa 2X igual ao nosso, a gente não perde o emprego, não exporta o emprego, né? Isso daí é importante porque o desemprego na Europa é grande. E existe uma ameaça constante dos governos neoliberais de cortar os subsídios à assistência social do Estado, né? Em alguns países essa assistência já caiu bastante, o caso de Portugal, o caso da Espanha, o caso da Itália, onde mais rapidamente se fortalece a extrema-direita, né? Então é isso, e por isso que uma parte dos partidos de esquerda, eles também colocam isso: vamos nos separar da União Europeia. É uma política falsa, porque se separar da União Europeia não vai levar ninguém a crescer economicamente, necessariamente, né? É falta de política, eles estão simplesmente copiando a extrema-direita. Eles teriam que denunciar, teriam que ter propostas, né, para uma união dos países que não fosse uma escravidão econômica. Então teria que levantar um programa. Mas a extrema-esquerda não tem programa para nada. Eles não têm programa democrático, eles não têm nada. Então fica aquela paralisia e o aumento salarial, né, contra o racismo, defesa do LGBT, que, vamos falar a verdade, não vai levar ninguém a lugar nenhum. É mais fácil você crescer atacando os LGBT e sendo racista do que o contrário, né? Não é que a gente esteja pregando aqui uma política oportunista. Não. Eu acho que todo partido de esquerda que se preze tem que ser antirracista, defender os direitos do LGBT e tudo mais. Mas isso aí não pode ser o eixo de uma política. Isso aí não vai levar ninguém a lugar nenhum. Você tem que ter uma política para o país, para a classe operária, que é uma massa de milhões de pessoas.
Você imagina lá o povo morrendo de fome e você falar, vamos defender o LGBT, mas não fala nada da fome? É um partido estranho, né? É um partido que está desvinculado da realidade do povo. É por isso que a esquerda não vai para lugar nenhum. Esses aí são puramente oportunistas. A direita fala, vamos sair da União Europeia, eles falam, vamos sair da União Europeia. Bom, o nosso tempo está estourado, vou fazer mais uma pergunta aqui. Como se explica, do Alexandre Kroslin, como se explica o relativo desenvolvimento de países periféricos da União Europeia, como a Romênia e a Polônia? Não, isso aí não... Isso é uma miragem. Né? Isso é uma miragem. Esses países aí, se a gente for ver bem, eles caíram lá no fundo do poço com o restabelecimento do capitalismo, a restauração capitalista, e depois eles se acomodaram num determinado sistema. Mas pode ter certeza que a situação de crise, de miserabilidade aí é muito grande.